Oi, gente, tudo bem? No nosso vídeo vamos falar sobre o sangue. Você sabe qual é a composição do sangue? E o que é um coloide? E o que é a hemodiálise? Tudo isso você vai aprender no nosso vídeo. Então, prestem atenção. Então, o que é o sangue? O sangue é um tecido líquido que circula pelo corpo humano. O sangue é formado por plasma e células sanguíneas. O plasma é a parte líquida do sangue, formada por água e solutos plasmáticos. Quanto às células sanguíneas, nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. A principal função do sangue é a de transportar substâncias no nosso corpo, como, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico e nutrientes. O sangue é bombeado por meio de batimentos cardíacos. Agora que você sabe o que é o sangue, você sabia que o sangue é um coloide? Um coloide é um tipo de mistura que aparenta ser homogênea a olho nu, mas na verdade, ao microscópio, é heterogênea. Isso porque suas partículas possuem um tamanho intermediário se comparado a partículas de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Alguns exemplos de coloides são gelatina, leite, maionese, shampoo e o próprio sangue. Os coloides possuem propriedades específicas que os distinguem. Além do tamanho característico de suas partículas, eles apresentam capacidade de adsorção, ou seja, conseguem reter substâncias em sua superfície, o que influencia sua carga elétrica coloidal. Aqueles que absorvem seletivamente íons negativos se tornam carregados negativamente, enquanto aqueles que absorvem seletivamente íons positivos se tornam carregados positivamente. Esse fator é de extrema relevância para as proteínas plasmáticas que veremos a seguir, já que a natureza elétrica negativa dessas proteínas induz entre elas uma repulsão eletrostática, capaz de evitar a aglomeração de partículas no sangue. Mas por que exatamente o nosso sangue é um coloide? O nosso sangue é um coloide porque ele possui partículas entre 1 a 100 nanômetros dispersas no plasma, dentre elas as células sanguíneas e as proteínas presentes no sangue, como, por exemplo, a hemoglobina, o fibrinogênio e a albumina. A olho nu, o sangue parece ser uma mistura homogênea. Porém, se for submetido a uma força intensa, como na centrifugação, o sangue revela possuir mais de uma fase, comprovando sua natureza coloidal. O fato do sangue ser um coloide é importante para a hemodiálise, mas primeiro precisamos entender o que é a diálise. A diálise é a separação de partículas de soluto das partículas que constituem uma dispersão coloidal, com auxílio de uma membrana semipermeável. Ela acontece através de processos físicos, como a difusão e a ultrafiltração. Na difusão, resíduos dissolvidos no solvente passam gradualmente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, através dos poros da membrana. Na ultrafiltração, a diferença de pressão hidrostática entre os fluidos dispostos em cada lado da membrana impulsiona o movimento do fluido. Cabe destacar que partículas coloidais não conseguem atravessar a membrana, ficando retidas em um dos lados. Os nossos rins filtram nosso sangue de forma semelhante à diálise. O sangue não filtrado entra no glomérulo sob alta pressão, forçando a passagem do plasma através dessas membranas para dentro do néfron, mas é restringida a passagem de macromoléculas e proteínas necessárias para a manutenção da homeostase normal. Quando os rins não trabalham adequadamente, as toxinas se acumulam no sangue. Neste caso, pode ser feito um tratamento chamado hemodiálise, que tem a função principal de filtrar o nosso sangue por meio de uma máquina, o dialisador. No dialisador, o sangue realiza uma troca de substâncias com o dialisato, que é uma mistura de água purificada, eletrólitos e agentes tamponantes, como o bicarbonato. É relevante dizer que o sangue e dialisato fluem em direções opostas, criando um fluxo contra a corrente, responsável por acelerar o processo de difusão. O sangue expele por difusão suas substâncias indesejáveis ao dialisato. Já o dialisato expele para o sangue pelo mesmo mecanismo substâncias que precisam ser repostas. Essa troca acontece por meio de uma membrana semipermeável. Além disso, a ultrafiltração contribui de forma significativa para tal processo. No compartimento sanguíneo, a pressão é positiva, enquanto que no compartimento do dialisato, a pressão é negativa. Isso contribui para que a água plasmática se movimente para o compartimento do dialisato, onde a pressão é menor, levando consigo os solutos dissolvidos.
Vale ressaltar que as partículas coloidais não atravessam os poros da membrana do dialisador, seja pelo seu tamanho ou pela sua carga elétrica, como no caso da albumina, que por possuir carga negativa, pode ser repelida pela membrana do dialisador, que a depender do seu tipo, também pode ser carregada negativamente, fator que contribui ainda mais para a não passagem dessas partículas pela membrana. Portanto, a hemodiálise tem conexão direta com o fato do sangue ser um coloide. A hemodiálise é indicada para pessoas que têm problemas associados à excreção e à insuficiência renal, mas também controla a pressão arterial e ajuda o organismo a manter o equilíbrio de substâncias como o sódio, ureia e a creatinina. Tem bastante coisa para aprender sobre o sangue, não é? Espero que tenha gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima!